É possível a gente se antecipar a um movimento de queda de um fundo imobiliário para a gente evitar perdas? Bom, é muito difícil que você consiga aí evitar alguma perda se caso você tenha um movimento brusco de queda num fundo imobiliário que você tenha na sua carteira. Porque quando acontece esses movimentos bruscos, né, o mercado ele sempre está atento, né, diferentemente da gente, pessoa física, que não tem muito tempo de ficar olhando ali a cada minuto, né, ou a todo tempo o comportamento do mercado. Os investidores institucionais, né, os grandes investidores, eles têm lá pessoas que ficam ali praticamente o dia inteiro olhando o movimento do mercado, olhando informações importantes sobre o mercado, para que eles possam ou se antecipar a alguma coisa ou até mesmo agir em caso de uma notícia, alguma coisa mais urgente. Então, para a gente, pessoa física, é muito difícil conseguir sair de uma posição sem ter prejuízo quando essa queda for muito brusca, né? Eu digo que é quase impossível. Se a queda ela for uma queda mais gradativa, né, quando um fundo ele estiver se deteriorando gradativamente por algum motivo, seja por algum ativo que esteja ficando ruim ou alguma carteira ali, alguma coisa dentro da carteira de ativos daquele fundo está gradativamente ficando ruim, é um pouco mais fácil da gente perceber e é um pouco mais fácil da gente sair e evitar grandes perdas, né? A gente vai acompanhando e a gente vai entendendo o que pode estar acontecendo e aí toma a decisão de sair ou não. Agora, quando o movimento é brusco, é quase realmente impossível. Então, como é que a gente pode fazer para evitar ter perdas, né? Ou pelo menos minimizar o risco de perda dentro da nossa carteira de fundos imobiliários? Bom, o primeiro ponto é a gente ter aí a noção de que fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Então, por característica do tipo de ativo, você tem que saber que esse ativo, né, o valor desse ativo, ele realmente pode cair, pode subir. Então você já tem que estar preparado para que você tenha aí movimentos, né? Pode ser para baixo, porque você num ativo de renda variável, você não tem nenhuma garantia de que você vai ter sempre ganhos, né? Que você vai ter um movimento ascendente aí dos seus rendimentos. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Sabendo que que o fundo imobiliário é um tipo de renda variável, um tipo de ativo de renda variável, aí você precisa adequar aí o segundo ponto, que é o risco que você pode correr aplicando nesse tipo de ativo, né? O controle de risco é a sua estratégia de risco que tem que ter bem alinhada com esse tipo de investimento. E aí como você faz isso, né? O que seria esse controle de risco? Esse controle de risco nada mais é do que você colocar limites, né, dentro dos seus investimentos financeiros, você colocar qual que é o limite máximo que você pode aplicar em determinado tipo de ativo para que você tenha ali aquele risco controlado, né? Então, se você, por exemplo, você tem lá 100 mil reais de patrimônio financeiro e que você não pode perder, ou você tem ali um perfil mais conservador, um perfil que tem aí uma aversão maior a risco, você não vai colocar esses 100 mil reais, que é todo o seu patrimônio financeiro, em fundo imobiliário, né? Porque aí você vai estar expondo aí 100% da sua carteira a um ativo de renda variável que pode gerar uma perda. Então, se você for uma pessoa um pouco mais conservadora, você vai colocar uma parcela, né, um percentual daquele valor nesse tipo de ativo. Então você fala, eu quero, por mais que eu seja conservador, mas eu ainda quero ter um pouquinho aí de possibilidade de um retorno um pouco maior aí, por exemplo, de uma renda fixa, ou ter um retorno aí melhor do que a média do mercado. Você pode colocar lá um percentual, mas um percentual mínimo que, caso acontecer alguma coisa com aquela parcela, não vai te doer tanto, não vai causar um prejuízo muito grande com relação ao todo, né? Com relação a todo o seu patrimônio financeiro. Então, por exemplo, você vai colocar lá, sei lá, no máximo 25% do meu patrimônio em fundo imobiliário. Então você garantiu que aqueles 25%
ele vai ser o máximo que você vai colocar naquele tipo de ativo. E se der algum problema ali no meio, você vai, o prejuízo ele vai estar limitado àquele pedaço, aquele percentual. Então nunca colocar nesse tipo de ativo um percentual, um valor, um montante muito acima daquilo que você pode suportar de perda, pode suportar de risco. Tá? O terceiro ponto que eu acho importante quando você está investindo em fundo imobiliário é nunca ter somente um ou dois fundos imobiliários na sua carteira. Se você quer investir nesse tipo de ativo, monte uma carteira de fundos imobiliários. Então vamos supor que você pegou aqueles 25 mil reais lá que você decidiu investir em fundos imobiliários, ao invés de você colocar em um, dois, né, ativo, você coloca em 10, ou seja, cada ativo, né, cada fundo imobiliário vai receber R$ 2.500 de montante investido. E se der algum problema em algum desses ativos, você vai estar limitado ao problema de R$ 2.500 por ativo. Então você diminuiu ainda mais a possibilidade de, caso tenha algum risco, algum problema, você ser machucado muito, né? Você ter aí você sentir aí uma perda muito grande. Então monte uma carteira ao invés de ter um ou dois ativos soltos no seu patrimônio financeiro. Tá? E o último ponto, o quarto ponto, para você que quer investir em fundo imobiliário, é ficar sempre atento aos comunicados importantes divulgados pelo fundo. Por quê? Os comunicados, principalmente os fatos relevantes, eles são comunicados que vão, né, realmente mexer com alguma coisa do fundo, com alguma coisa da operação. Quando um fundo divulga um fato relevante, porque é realmente um comunicado muito importante que todo o mercado precisa saber. Então fique muito ligado a esses fatos relevantes. E como que você pode ficar sempre, como você pode ter essas informações sempre à mão? Basta você se cadastrar na lista de divulgações do fundo. Todos os fundos imobiliários, né, todos, eles precisam ter uma lista de divulgação, para que você, como cotista, possa receber os comunicados importantes. Então você vai lá procurar, se você não souber qual que é o site do fundo, você vai lá no Google, procura lá, entra no site do Google e se cadastre na lista de divulgações, e muitas vezes está escrito como mailing, tá? Tem lá lista de mailing, ou mailing somente, ou lista de divulgação. Você vai clicar ali, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, e aí a partir daquele momento que você fez o cadastro, você vai passar a receber todos os comunicados importantes que o fundo divulgar. Tá? Então isso é muito importante que você possa fazer. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo de como que esses fatos relevantes, esses comunicados relevantes podem começar a te dar indícios de que alguma coisa ruim vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui no comportamento, né, desse fundo aqui, o HCTR11, que teve desde o início de 2023 um problema aí muito grande, né? E aí o valor da cota desse fundo, se você for ver o histórico dele aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, por mês aqui, e ó, ele vem caindo, ele vem despencando mês a mês, né? Desde ali, ó, do final de fevereiro de 23, né, até agora, ó, o valor do fundo despencou aqui mais de 60%. Então, esse é um bom exemplo de um fundo que a gente pode dar uma olhada aqui. A gente vê como os avisos, né, as divulgações importantes realizadas tanto pelo fundo quanto pela B3 podem nos ajudar a não chegar nesse ponto aqui de perda de 65%, né, de mais de 60% aqui, ó, 63%. Tá? O que veio acontecendo aqui e que a gente poderia ter evitado essa perda toda aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar de volta. Então, ele começou a cair. E foi fevereiro de 2023. Então ele já vinha aqui, ó, a gente analisando aqui, essas barrinhas aqui, elas representam aqui os dias, tá? Dias de negociação, então ela vem aqui no movimento, essas barras pretas são dias negativos e as brancas são dias positivos. Então, ele veio aqui, ó, desde o dia 7 de fevereiro, começou um movimento de queda aqui que parece que não parou mais, né? Depois ele teve um dia aqui que ele recuperou um pouco, mas depois voltou, aí recuperou um pouquinho, né? Então ele veio aqui no movimento mais macro, um movimento de queda que não parou mais.
Então, o que aconteceu aqui em fevereiro, né, para que o fundo, né, tivesse esse comportamento de queda aqui tão relevante aqui, né? Então, se a gente for visitar aqui, pegar aqui as informações divulgadas, esse site aqui é o Status Invest, ele traz aqui um resumo, é muito bom. Eu não ganho nada, tá, para divulgar esse site aqui, eu somente uso mesmo, que eu acho muito bom. Ele traz aqui muitos dados, muitas informações já consolidadas. Então, de acordo com o site Status Invest aqui, ó, se a gente for ver lá, né, que a gente viu aqui, ó, ele começou a cair a partir de 7 de fevereiro, né? Então, se a gente for ver, a partir de 7 de fevereiro, não teve nenhuma divulgação aqui importante, né? Que foi, porque aqui é um fato relevante, mas foi 14, né? Muito tempo depois, tal. Então, assim, não teve nenhum fato relevante, tá vendo? 14 de 12, não teve, ó, informações periódicas, relatório gerencial, nessas coisas aqui, dificilmente você vai ver alguma coisa muito relevante que tenha acontecido com o fundo, tá? O que vem relevante mesmo é isso aqui, ó, fato relevante e comunicado ao mercado de esclarecimento consulta B3. Esses são comunicados extremamente importantes. Então, no dia 7, até o dia 7 não teve nenhum problema. Então, provavelmente, nesse período aqui, ó, até o dia 14, que foi quando o fundo divulgou o seu primeiro fato relevante desse período, o mercado já vinha se antecipando a alguma coisa, né? O mercado já sabia de alguma coisa, né? Mas que ainda não tinha sido divulgado, mas o mercado é fogo, o mercado já tem aí, os investidores institucionais já têm aí seus espiões aí espalhados para entender o que está acontecendo com seus investimentos. Então, o mercado já veio dando. Aí no dia 14 do 2, o fundo divulgou um fato relevante. Então, dia 14 do 2, o fundo veio aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aqui, ó. É o 14 do 2. Ele divulgou um fato relevante. Porém, esse fato relevante nada tem com os acontecimentos recentes. É um fato relevante de explicação de algo que aconteceu lá atrás, ó, dia 13 de abril de 22. Então, assim, foi algo que já passou, tal. Então, não teve nada demais aqui com relação a alguma coisa que pudesse estar impactando recentemente, tá? Tanto é que nesse dia 14 do 12, quando divulgou aqui, ó, não aconteceu nada com o fundo. O fundo ficou paradinho. Tem uma variação de menos 0,1%, é praticamente 0 a 0. 14 do 12, que foi o dia que o fundo divulgou essa nota, esse fato relevante. Bom, divulgado esse fato relevante, que não tem nada de relevante mesmo para os tempos atuais, o fundo continuou ainda, né, em movimento de queda. Então, o que aconteceu? Vamos ver aqui, ó. Depois do dia 14, qual que foi o próximo evento, né, de importante que aconteceu? Um comunicado da B3 pedindo explicações, né? Esse dia 17 está inativo, vamos para aqui, ó. Outro aqui, ó, dia 17. O que esse comunicado do dia 17 aqui, né, que fez com que o fundo desse explicações? A B3 foi lá e falou assim, ó, gente, o que aconteceu nesse dia 16 aqui, ó? Que teve um movimento atípico, tá vendo? Eu vim aqui com um volume de negociação, 3 milhões, 4 milhões, opa, 7 aumentou, tudo bem e tal, mas aqui veio para 12, né? 12 milhões de volume de negociação média diária no dia 16, 15 e 16. O que aconteceu? Aí a B3 pediu explicação, e aí o fundo é obrigado a divulgar essa explicação, né? E aí ele foi lá e falou assim, ó, não sei de nada. A única coisa que eu divulguei foi no dia 14, mas que não podia, não tinha nada muito relevante para que tivesse acontecido isso. Mas teve um movimento esquisito, né? Tudo bem. Aí o fundo foi lá, os dias foram passando. No dia 27 de fevereiro, a B3 de novo pediu explicação a mais um movimento atípico. E aí no dia 27 de fevereiro, né? O fundo teve que dar mais uma explicação. Aí aqui sim começou a coisa a feder. Porque aí, nesse dia, o fundo teve que dar uma explicação sobre um problema que estava acontecendo naquele momento com o fundo XBXO, XBXO11, que estava tendo um processo aqui de 150 milhões nas costas dele, desse fundo XBXO. Mas por que o fundo, né, o HCTR11 teve que responder a isso? Porque o HCTR11 ele é um dos maiores cotistas desse fundo. Ele tinha, naquele momento, cerca de quase 9% do seu patrimônio, né, investido aqui no fundo XBXO.
Então, por isso que a B3 foi lá e pediu explicação. E aí, o fundo teve que dar. Então, aqui já começou a feder alguma coisa. Então, o fundo, o HCTR11 estava com muita exposição a esse fundo, né, quase 9% do seu patrimônio nesse fundo, que estava tendo um problema grande. Então, aqui já começou a ter um probleminha. Beleza. Aí você já, opa, né, que isso aqui pode acontecer? Então, aí, ó, aqui, ó, então isso daqui foi no dia 27, né? 27 de fevereiro. Aí, olhando aqui o dia 27, não teve, assim, um movimento, né? Os dias anteriores aqui teve até um movimentinho de tentar recuperar, e dia 27 teve um probleminha aqui, mas beleza, o mercado entendeu tal, beleza. Porque, 9% não é tão assim. Eu também não teria me alarmado tanto. Eu teria ficado um pouco preocupado, talvez, por conta dessa queda aqui. Mas também ainda não teria me desfeito da minha posição, não, tá? Porque desse ponto aqui até esse ponto aqui, uma queda de 11%, para mim ainda é uma queda grande, lógico, mas ainda não teria desfeito a minha posição, não. E aí, depois passado isso aqui, no dia 6 de março, né? No dia 6 de março, que até teve aqui, ó, no dia 6 de março, o fundo divulgou um fato relevante. E isso sim, isso iria começar a me fazer com que eu tomasse uma decisão mais brusca. Porque nesse dia 6 de março, o fundo divulgou um fato relevante, dizendo que ele estava com problema em CRI, né, de diversas séries aqui, né, que estava, e esse CRI que estava em sua carteira, né, estava inadimplente, ou seja, o devedor desse certificado de recebível não estava pagando. Então, o que aconteceu? No dia que divulgou essa informação aqui, o fundo começou a despencar. E aí ele começou a despencar, e aí ele começou a despencar, e aí ele só caiu. Então, nesse momento aqui, que o fundo divulgou que esse cara aqui começou a dar um problema, nesse dia 6 eu teria saído da minha posição, que foi nesse dia aqui, ó. Nesse dia eu teria realizado minha posição. Mas só por conta desse fato relevante? Não, não é só por conta desse fato relevante, mas sim por conta de todo um histórico. Ele vinha de um movimento de queda, o fundo falou, não tem nada. Aí, de repente, o fundo falou, opa, eu tive um problema aqui com um dos ativos que eu tenho na carteira, que é um fundo, uma cotas de outro fundo que eu comprei e que já tá tendo problema. Aí aqui chega ainda aqui e mais um problema, falando que, eu tenho aqui alguns CRIs que o devedor, ele não está pagando. Aí já ia ser a gota d'água para eu continuar com esse fundo dentro da minha carteira. Aqui eu já venderia, provavelmente com prejuízo, mas aí o meu prejuízo ia ser aqui, sei lá, de no máximo 13%, de repente, 14%. Olha o que aconteceu para quem ficou com esse ativo até. Quer ver? O que aconteceu com esse ativo? Aqui eu teria vendido, sei lá, eu teria vendido aqui, ó, cadê? 6 de março. Mesmo que eu teria vendido na mínima do dia aqui, que foi a mínima do dia 74,15, eu teria vendido a 74,15. Olha o que aconteceu, quem segurou esse ativo até hoje. De 74,15, esse ativo, ele cai a 16 centavos. Eu teria tido uma perda? Teria. Mas eu teria tido uma perda bem menor do que se eu tivesse segurado até hoje. Tivesse aqui, ó, ficado com esse ativo e 16 centavos. Então, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que esses fatos relevantes foram me avisando, tá tendo um problema, tá tendo um problema, tá tendo um problema. E aí, em um determinado momento eu falei, poxa, então tá tendo tanto problema, é melhor eu sair, certo? Então eu saí com prejuízo, mas eu saí antes. Então aqui eu não evitei o prejuízo, mas eu minimizei o meu prejuízo. Muito provavelmente, se eu tivesse tido esse ativo na carteira, mesmo com esse prejuízo, todo, né, como eu pus lá no início, que é bom a gente ter uma carteira, provavelmente isso não iria afetar tão negativamente assim toda a minha carteira. Agora, se tivesse caído para 30,16, aí sim poderia ter doído. Então, por isso que eu falo para você ficar atento a esses comunicados aqui, leia, né? Não é muito extenso, são 2, 3 folhinhas. Leia esses comunicados aqui e vai entendendo se realmente está acontecendo alguma coisa com o fundo.
Porque aí você pode tomar uma decisão de sair de forma antecipada a um problema que pode ser mais grave. Tá? Depois a gente viu aqui, né, desse fundo aqui, que realmente o problema era super grave, que ele estava super exposto a uma empresa lá que entrou em recuperação judicial e tudo mais. Então depois, por isso que o ativo caiu na faixa de R$ 30. Tá? Então, esse foi um exemplo de um ativo que foi dando sinais, por mais que ele já vinha caindo antes mesmo até de dar sinais, de divulgar, né? Ele já vinha caindo no mercado, já sabia de alguma coisa antecipadamente, mas ele veio dando alguns ativos que me fez, ou que teria me feito, sair da posição antes de ter tomado aqui essa trolha gigantesca aqui. Tá? Então essa é uma forma de você minimizar o seu prejuízo, ou pelo menos minimizar os riscos de você ter um prejuízo maior aí, caso venha a acontecer alguma coisa com o fundo que você tem na carteira.